Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Olá, tudo bem? Poderia responder uma pergunta para mim? Tu é a favor ou contra o uso de drogas ilícitas? Sou contra. Por quê? Drogas, já diz tudo, né? O nome. Droga, nada é bom. O que tu acha que é da mídia? Tu acha que ela acaba influenciando a galera que usa ou não, enfim? Não, eu acho que não. Eu acho que de usar droga ou não tá na cabeça de cada um, porque se tu usa, se tu quer. Acho que se tu for influenciada, tá muito criança, sei lá. Eu acho sim que a mídia acaba, de um modo geral, influenciando até o filme, a novela, né? Isso tudo acaba induzindo. Vários países onde é liberado, né? E nesses países não chega nem ao ponto do que é aqui a violência que gera nesses contrabandos de crack, essas coisas. Eu não sei, eu acho que uma experiência não seria o fim do mundo pra saber como é que isso seria. Você acabaria com esse contrabando, fumaria quem quisesse. Só que eu acho que também, se a partir desse consumo essa pessoa começasse a fazer coisas que não deveria, isso deveria ser punido. Mas eu acho que seria válido tentar. Eu conheço bastante gente que fuma maconha, mas nunca me influenciou. Nem pretendo. Tem às vezes 10, 15, 20 anos de uso que acabam com a vida de uma pessoa. Sou contra porque não gera imposto para nós, onde pudesse contribuir para a educação ou alguma outra área. Por isso sou contra a droga ilícita. Então tu seria a favor da legalização, por exemplo, da maconha? Sim, seria. Desde que gerasse algum imposto em retorno para nós. Quanta gente fuma maconha por aí? E nem por isso sai matando nem roubando ninguém. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Eu sou Viviane Moura e a pauta de hoje é o uso de drogas ilícitas e a influência da mídia. Nossos convidados de hoje são o professor Caco Batista, sociólogo, professor de Sociologia da Unisc, Sociologia da Saúde, Políticas de Saúde, Políticas de Droga, Bioética, Ética e Cidadania. Boa noite, Caco. Boa noite. O formando em Direito e responsável pelo trabalho A Despenalização do Usuário de Drogas, Leonardo Farias. Boa noite, Leonardo. Boa noite. O estudante de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, Leandro Porto. Boa noite, Leandro. Boa noite. E o estudante de Publicidade e Propaganda, Douglas Martins. Boa noite, Douglas. Boa noite. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Matraca foi um programa criado para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo, coordenado pela professora Veridiana Pivetta de Mello, supervisionado pelo professor Rafael Hoff e com assistência técnica de Gabriel Steindorf. A equipe de produção é formada por Pablo Melo, Valmor Emel, Karen Brum, Laura Gomes, Wagner Flores Serentini e Letícia Lorenzini. A criação e direção do Matraca é minha e do colega Cristiano Silva. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. O uso de substâncias psicoativas está presente ao longo da história da humanidade. Atualmente, essas substâncias são classificadas enquanto lícitas, permitida por lei, a exemplo, o álcool e o tabaco, e ilícitas, substâncias proibidas por lei, como a maconha, o ópio, a cocaína e sintéticas. Usadas desde a antiguidade para rituais ou como medicamento, é pauta de inúmeras polêmicas. Atualmente, as drogas ilícitas têm sido assunto de inúmeras discussões, como seu uso, o tráfico e a legalização de algumas drogas. Para começar a abrir os debates da mesa, o que vocês acham do uso de drogas ilícitas? Eu acho que o problema é o ilícito, não a droga, nem o uso. O que distingue uma droga ilícita de uma droga lícita é só o fato de que ela é ilícita, e isso está na lei e não na droga. Então não é a substância, é a lei. É onde eu quero chegar. Porque é que algumas substâncias são ilícitas e outras não. Não necessariamente porque fazem mal. Se a gente fosse pensar no ilícito porque faz mal, a gente tinha que proibir a Coca-Cola. E eu acho que ninguém pensaria que isso é razoável.
Mas a gente pode ensinar nossas crianças a não usar Coca-Cola. E a gente pode ensinar nossas crianças a não usar qualquer tipo de droga, independente de ser lícita ou ilícita. Porque isso, repito, é uma mudança de lei apenas, e a gente tem uma experiência histórica que é a lei seca, quando uma droga lícita virou ilícita e causou um monte de problema porque era ilícita, não porque era álcool. E no momento em que deixou de ser ilícita, diminuiu o problema que ela causava, especialmente a violência. Tanto de parte do traficante de álcool, quanto de parte da polícia que combatia o traficante de álcool. Na hora que deixou de ser ilícita, não tinha mais motivo para esse combate. E passou a gerar imposto, como pedia o rapaz ali no início, que queria que gerasse imposto. Aliás, é a única justificativa para o tabaco, que quase 90% dele é imposto. Mas não é exatamente muito confortável dizer isso nesta cidade, cujo PIB, quase que 90% é tabaco. Mas tabaco é uma droga lícita, está fora da nossa conversa, então. Não, tá bom. E os demais? Bom, eu acho que o ser humano, ele sempre buscou, isso é comprovado desde a história do macaco com a marula, o uso de substâncias que alterassem de alguma forma a sua percepção. Então, não tem como excluir o uso dessas substâncias em si. O que teríamos é que justamente focar nosso debate, a nossa política, para dentro do que a gente pode trabalhar com quem é dependente ou não de substâncias psicoativas, entorpecentes ou que venham gerar males à saúde, e debater essa questão dentro da legalidade ou não dessas substâncias. Qual a gente deve botar em pauta, ver os danos. Até hoje não se tem um estudo direto dos danos causados em termos de todas as drogas, assim, em termos de benefício e males. Então, é coisas que tem que se estudar mais e tem que se aprofundar e tirar um pouco o preconceito, a mente fechada e entrar de vez nessa questão que todo mundo aqui, de uma maneira ou outra, já teve impacto direto com isso. Obrigada, Leonardo. Leandro? Bom, eu estava pensando enquanto o professor Caco falava sobre a questão do lícito e do ilícito, né? Sobre tu usar ou não uma droga e qual o impacto que ela vai ter. Eu acho que é um debate que tem que existir, assim, na questão do lícito e do ilícito. Por que a bebida alcoólica, por exemplo, ela é autorizado o uso dela, sabendo-se que talvez os danos que ela cause para a sociedade é extremamente, imensamente maior do que a maconha, por exemplo. Eu não ouvi pelo menos falar de alguém espancar a família por ter fumado maconha. Agora, um pai que bebe, é muito comum um alcoólatra chegar e fazer grandes danos dentro da sua própria casa, né? Então, eu acho que esse debate ele é necessário, assim, porque por trás dessas drogas tidas como lícitas, e a gente entra na questão do tabaco, como o professor falou, o álcool, remédios mesmo, existe uma grande indústria, né? Existe uma grande indústria e a questão dos impostos e talvez não, com certeza por isso que não se toque tanto nesse assunto, né? A questão do tabaco é uma questão que eu tenho uma ligação, assim, por ser do interior e por ter um programa de rádio que fala sobre a questão do tabaco e diversificação. A gente tem aqui na nossa região realmente um grande debate sobre isso e uma grande defesa ao setor do tabaco. Mas aí também entra a questão do álcool novamente, né, que é um argumento usado pela indústria. Por que o tabaco que causa graves danos à saúde? Por que o tabaco está sendo tão apedrejado, sendo que as bebidas alcoólicas são bem menos questionadas, inclusive propagandas na televisão, esse tipo de coisa. E as drogas como maconha é um argumento até da própria indústria, drogas como maconha ter sendo questionado se liberar ou não. Aí eu não entro nem na questão de que deve ou não ser liberada, né? Está se buscando restringir o uso de uma droga que é liberada, que passa por um certo controle dentro de uma indústria, né? Que a Anvisa regulamenta de uma forma ou de outra.
mas também se defende a questão da liberação da maconha em contraponto a isso, né? Então, eu acho que é um questionamento bem grande, uma reflexão bem grande acerca disso. Tu vai liberar certos tipos de drogas e não liberar outros, tu vai restringir. Se for liberar a maconha ou a cocaína, por exemplo, como vai ser feito esse controle? Será que o nosso país está capacitado, tem condições de controlar essa questão? Eu acho que a gente tem que começar a pensar por aí. Douglas? Bom, acho que, como o cara falou ali no início, deveriam liberar todos e para isso gerar impostos, né? De qualquer forma, o pessoal vai ir atrás da droga, quem quer usar vai ir atrás e só vai gerar um índice maior, acho, de criminalidade. E essa questão também, o álcool é muito complicado, é uma droga lícita, mas tem um primo que foi atropelado por um motorista que estava embriagado, né? Então é muito complicado isso aí. E eu acho que se liberarem, usar essa grana, né, que vai gerar, para reabilitação do pessoal, dos usuários, né? Então, sei lá, acho que é isso. Mas vocês acham que aumentaria o número de usuários? Ou até pela questão que, automaticamente tendo um imposto, o valor da maconha, por exemplo, ele seria um pouco mais alto. Então, como é que vocês acham? Aumentaria, diminuiria? Como que poderia se pensar para ter esse controle? Eu tenho quase certeza que não. Existem experiências de países como a Holanda, por exemplo, que foi regulamentado, na verdade não liberado o uso, regulamentado o uso, que tem uma diferença grande, né? Eu conversei faz um ano mais ou menos com um jornalista Dennis Burgman e também com o Denis Petuco, que é um sociólogo pesquisador que trabalha essa questão da liberação, da legalização, da regulamentação das drogas. E eles falavam justamente dessa questão, assim, em geral, nos locais onde foi regulamentado o uso de drogas, o uso, inclusive, diminuiu depois de um certo tempo pelo preço e também pela, sei lá, talvez a questão do fetiche de ser proibido, né? E a partir do momento que não é mais proibido, não é mais tão cool, não é tão diferente, então talvez seja um caminho, né? Mas aí que eu repito, eu acho que as estruturas do Estado têm que estar preparadas para isso. E eu questiono se a gente tem essas condições. A gente não consegue regulamentar sequer as coisas que já estão na lei, né? E a gente... É lógico que talvez o tráfico iria diminuir, né? Mas é uma questão bem complicada. Tu iria mexer com toda a estrutura do tráfico se tu regulamentasse. Quem seriam as pessoas que iam produzir isso? Ia se formar uma cadeia, como existe a cadeia do tabaco? Eu acho que é uma coisa interessante se pensar, né? Você está ouvindo Matraca, um programa para quem não tem medo de pensar, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Caco, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele é um que, ele inclusive até teve um documentário agora, que ele é a favor da regulamentação. O que tu tem a dizer sobre isso? Sobre a respeito desse conflito, né? De legalizar, não legalizar? Bom, a respeito do Fernando Henrique, eu lamento muito que ele tenha demorado tanto para se dar conta e que só tenha se dado conta quando não tinha mais poder. Tem um jurista chamado Walter Fanganiello Maierovitch, que foi secretário nacional antidrogas no primeiro e no segundo governo do Fernando Henrique, e saiu no segundo governo, porque viu uma guinada proibicionista com a qual ele não concordava. Que bom que agora o Fernando Henrique se dá conta da bobagem que é tentar proibir. É isso que o Leandro falou antes, eu acho que é muito importante. A fala de liberar dá uma impressão de descontrole, de liberou geral, que não é o que ninguém está propondo. Quem fala em liberar é quem é contra legalizar ou regulamentar. Quer dizer, legalizar é botar dentro da lei, a lei vai dizer, essa lei tem que ser feita ainda e pensada. A lei vai dizer quem pode consumir, quando, onde, quanto. Então tem uma série de coisas a serem regulamentadas aí. Outra medida que já existe em alguns lugares é a simples descriminalização. Significa que você tira da justiça penal, mas não significa que possa usar, só que não será mais crime. Vai ser tratado em outra instância administrativa, civil, é outro tipo de coisa que também dá para fazer. Mas o mais interessante, no que eu entendo, acompanhando as experiências internacionais como a da Argentina, a de Portugal,
muito recente no Equador, a experiência holandesa, que é a mais famosa do mundo, quer dizer, a legalização da droga e a possibilidade de um consumo e uso dentro da lei diminui o consumo. Pelo menos é a experiência desses países. E no caso da Argentina, o Uruguai é muito falado agora, mas ele ainda não a lei não está funcionando lá, apesar de toda a simpatia do Mujica, a lei ainda não está funcionando. Mas a experiência de Portugal e da Argentina é que do autocultivo, você poder cultivar maconha, no caso específico desses países, em casa, te tira do comércio. E isto é uma coisa interessante para pensar, então, em que estrutura você teria. Você teria a possibilidade de fazer em casa sem precisar entrar na compra e venda. Mas não é impossível que cadeias comerciais tenham esse interesse. Na Holanda, por exemplo, quando eu estive lá, quando eu era jovem, isso foi no século passado ainda, tá, faz muito, muito tempo mesmo, mas tinha Sinsimilia, uma cadeia de coffee shops que vendia maconha embalada a vácuo, com rótulo, instruções para enrolar, instruções para conservar, um monte de detalhe, por um preço 3 vezes maior do que aquele que tu comprava no boteco da esquina, que vinha num saco plástico atado com nó. Então, até aí, o preço da coisa passa muito mais, eu penso, pela estrutura de uma indústria e de um comércio, do que por impostos e legalização, exatamente. Eu acho que o Fernando Henrique está correto. Acho ótimo que ele tenha tido a coragem de fazer aquele documentário, de colaborar com aquele documentário. Mais gente deveria fazer isso. E a respeito do Uruguai, por exemplo, Douglas, será que o Brasil não vai, com a polêmica toda que tem no Uruguai, ele não vai se espelhar, não vai discutir essa polêmica? O que tu acha? Acredito que não, acredito que o Brasil, às vezes, ele fecha os olhos, assim, para muita coisa, né? E dá muita atenção a coisas, assim, que não deveria dar. Não entendo, assim, o nosso governo, o nosso sistema, não entendo muito bem. Leonardo? Hoje em dia, no Brasil, já se tem uma corrente proibicionista maior, crescendo, sendo liderada pelo deputado Omar Terra, aqui do Rio Grande do Sul, que quer voltar a incriminar os usuários de droga, bem como expandir aquilo, exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo, da internação compulsória do usuário, expandir isso para todo o território nacional. E essa política é uma política que já se mostrou ineficiente, que não adianta combater dessa forma, não adianta pegar uma pessoa que não quer ser tratada e botar na linha de frente do Estado, seja punitiva, ou seja, tentar ressocializar. Ou seja, se discute isso no Brasil hoje, pelo lado do Omar Terra e dos que estão com ele, mas de outra forma também se questiona a constitucionalidade do artigo 28, que é o que incrimina o usuário de drogas. Está rolando no STF uma ação para ser julgada até o final desse ano, se espera, sobre o fato da ação de inconstitucionalidade desse artigo, onde declararia se aconteceu de fato a despenalização, a descriminalização, se ia tirar esse artigo da funcionalidade, o que faria em prol disso. Acontecendo isso, aí eu acho que a gente vai ter que ir para uma forma pública de dizer, não, vamos trabalhar de outra maneira. Só isso vai dar um pandemônio. Vai ser todos os tipos de drogas sem ter um retorno de penalização ou alguma coisa nem administrativa pelo Estado. Você está ouvindo Matraca. Se você quiser dar a sua opinião sobre o tema ou fazer pergunta para algum de nossos convidados, mande uma mensagem no Facebook do Matraca, que é facebook.com/matracaunisc. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Rocha, do jornal Diário Gaúcho, e debater o assunto no contexto midiático. Nós já voltamos. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa.
Voltamos com o Matraca. Este programa foi criado para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo, coordenado pela professora Veridiana Pivetta de Mello, supervisionado pelo professor Rafael Hoff e com assistência técnica de Gabriel Steindorf. A criação e direção do Matraca é minha e do colega Cristiano Silva. Eu sou Viviane Moura e a pauta de hoje é o uso de drogas ilícitas e a influência da mídia. Atualmente, o uso de drogas vem extrapolando seu caráter cultural e ritualístico, trazido de nossos antepassados, inserindo-se na sociedade capitalista como uma mercadoria de consumo, com diferentes formas de consumi-la. O consumo dessas substâncias em determinadas situações pode exceder de uso controlado para um uso nocivo e, por fim, levar à dependência. Diante deste contexto, várias questões são periodicamente levantadas e postas para a sociedade, tornando comum algo antes desconhecido e formulando um universo de representações sociais em torno dos usuários. A mídia, neste contexto, contribui significativamente, uma vez que desempenha a função social de responder pela transmissão de informações, disseminação de ideologias e formação da opinião pública. Partindo desse ponto, professor Caco, que também leciona para os alunos de comunicação social aqui do curso, o que tu pensa a respeito da participação da mídia no contexto das drogas? Eu penso que a mídia desinforma, e desinforma por um profundo desconhecimento. Os jornalistas não sabem do que estão falando quando falam de drogas, e não sabem porque não se permitem saber, porque há um preconceito que impede de chegar à realidade. Então a gente pensa que sabe e faz uma cobertura muito direcionada. Eu penso que há muito sensacionalismo, há muita irresponsabilidade e preconceito na cobertura em geral da mídia sobre a droga. A começar pelo fato da demonização da substância, quando o problema não é uma substância em si. Então eu penso que seria mais importante entender o fenômeno da adição e o que provoca a adição, o que leva uma pessoa a ser adicto de qualquer coisa. Lembrando que uma droga básica a qual todos nós somos introduzidos na infância, que poderia ser a porta de entrada para todas as outras, é o açúcar, que traz enormes malefícios e vicia. E é esse vício precoce no açúcar que catapulta o consumo de uma indústria de doces e refrigerantes enorme, por uma coisa feita desde o início com apoio da mídia. E aí outro exemplo interessante, eu penso, para o caso das drogas, a gente tem uma verdadeira apologia hoje na mídia e nas escolas ao uso de Ritalina, que é uma variante da anfetamina. Então a gente está receitando anfetamina para criança de 9 anos de idade. E todo mundo diz que é o certo, os pais têm que dar. Hoje, no século XXI, a porta de entrada para as drogas é a Ritalina. E a mídia incentiva isso. Então é isso que eu digo. Eu penso que é importante discutir muito o que a gente chama de droga para não assumir o discurso do senso comum como se fosse, como se ele colocasse bem a questão. Então, agora sim, no caso das drogas ilegais, de novo, qual é a cobertura da mídia? A cobertura é o tráfico, a violência, que é real, que existe, obviamente. Mas a pergunta está se a violência está na droga ou está na ilegalidade do seu comércio, o que a provoca. E esta é uma discussão complicada, muito difícil. Eu não sei se é possível fazê-la na lógica de funcionamento de televisão, por exemplo. Acho que é muito difícil mesmo, mas daria para fazer em outros veículos. Alô, Carolina? Oi, boa noite. Boa noite, estamos ao vivo com a repórter da editoria de polícia do Diário Gaúcho. Carolina, a respeito do que o professor Caco falou e a respeito do que estamos discutindo hoje à noite, o que tu teria para falar sobre isso, sobre a mídia nessa postura a respeito das drogas? Eu estava ouvindo agora há pouco o professor Caco falar sobre a questão da cobertura, né? Então, assim, em geral, a cobertura é realmente focada na questão do tráfico, né? Porque hoje em dia, em Porto Alegre, por exemplo, que é o nosso cenário aqui, em região metropolitana, o tráfico de drogas está por trás de grande parte dos crimes violentos, né? Então, tu vai falar num homicídio, vai falar num latrocínio, num roubo em que a pessoa fica lesionada. É muito comum que esses casos estejam relacionados ao tráfico, né? Dependentes que estão atrás de dinheiro para conseguir drogas,
ou com dívidas, enfim, ou para movimentar, fazer girar o dinheiro de uma boca de fumo, como a gente viu agora há poucos dias atrás, numa operação aqui da Polícia Civil. Então, assim, a cobertura se dá muito em função disso. Mas, assim, a gente também tem feito, a exemplo aqui, pelo menos no Diário Gaúcho, muitas matérias sobre a questão do tratamento, da prevenção, da consequência do uso de drogas no organismo humano, né? E isso no sentido de prevenção, de alertar, né? Para que os jovens, principalmente, as crianças, não entrem nessa situação, não cheguem a provar, porque depois da primeira, da segunda pedra fica cada vez mais difícil. Né? E a nossa realidade aqui na região metropolitana é muito fomentada nisso, em uso de crack e de maconha. Então, é por isso que, geralmente, a maioria das reportagens, né, elas se encontram na editoria de polícia, né, como tu falou, mas, então, tem essa busca, essa procura por tentar inserir esse tipo de notícia em outras editorias, como tu falaste? Sim, inclusive, assim, a gente já fez várias matérias, eu mesma fiz quando nós fechamos, acho que, se eu não me engano, 10 anos do primeiro acorrentado, do primeiro rapaz que foi acorrentado pela mãe, para evitar que ele furtasse coisas de casa, que ele fosse usar drogas na rua. A mãe acorrentou ele e hoje essa família mora em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. Eu tive lá uns 2 anos para conversar com ele sobre a situação. E aí pude ver que o quadro pouco se alterava, porque a mãe contou naquele primeiro momento com a ajuda daquela corrente, do cadeado para prender o filho no pé da cama, mas depois não houve apoio da parte de saúde e até mesmo a força de vontade dele para sair do vício. Né? E numa outra oportunidade, há 3 anos atrás, a gente fez uma outra matéria, eu fiz em parceria com a Aline Custódio, sobre o uso de drogas por crianças, né? Cada vez crianças de 12, 10, 11, 8 anos usando pedras de crack. Né? Eu tive a oportunidade de ver uma família em que os 2 irmãos de 8 e 5 anos eram usuários, né? Tinham sido iniciados pelo irmão de 14 e estavam lá com a ajuda do Conselho Tutelar tentando conseguir uma internação, a mãe tentando conseguir uma internação para ele num leito hospitalar. Só que as instituições públicas de saúde não estão preparadas, não existe um tratamento ainda adequado para crianças. A gente sabe tratar dependentes químicos adultos, essas clínicas de recuperação, o próprio processo de desintoxicação, mas não se tem uma preocupação com as crianças, porque até então se imaginava que elas não estariam viciadas, né? Só que quanto mais para o traficante, quanto mais usuários, melhor, né? Então, nessa situação, acabam iniciando também no uso de drogas, tanto na maconha quanto no crack, crianças bem pequenas, né? E a respeito do sensacionalismo, Carolina, na mídia em geral, tu acha que acontece, por isso que acaba indo muito para esse lado, às vezes negativo, às vezes do crack, né, que é algo bem nocivo na realidade atual, tu acha que acontece? Qual é o teu posicionamento? Eu acho que, assim, do que a gente está falando em relação ao sensacionalismo? É fazer um alerta demasiado, explorar o assunto. O que é o sensacionalismo do ponto de vista de vocês? Assim, primeiro a gente tem que conceituar isso, para depois a gente ver se a gente está fazendo um alarde desnecessário ou se a gente está se aproveitando das histórias dessas pessoas. Enfim, primeiro vamos conceituar o sensacionalismo para depois poder falar sobre isso. Porque por dia em Porto Alegre a gente tem uma média de 2,7 homicídios. Desses homicídios, 80% estão relacionados ao uso de drogas, ou ao tráfico, ou a dívidas, ou a pessoas que mataram em função da droga, estavam drogadas, enfim. A gente viu um episódio agora aqui em Porto Alegre semana passada do rapaz que usou cocaína, colocou fogo no apartamento, matou os 2 filhos, agrediu a companheira, jogou ela com o corpo em chamas pela janela, enfim. Tudo tem hoje é difícil encontrar uma ocorrência policial em Porto Alegre, na região metropolitana, que não tenha uma droga por trás, né, ou que esteja sendo motivada por isso, né. Então, seria isso um sensacionalismo? Não sei. Acho que eu deixo a pergunta um pouco para vocês, até para o professor. Eu acho que o sensacionalismo é mostrar só um pedaço, é não mostrar tudo, e é mostrar o pedaço que faz alarde. O tráfico e não a droga seria o problema, mas é a droga que aparece como problema. Veja, na própria lógica do nosso programa agora, se buscou alguém de editoria de polícia e não de editoria de saúde. Quer dizer, a cobertura da editoria de saúde está onde? O próprio programa aqui onde eu estou,
escolheu chamar um repórter de polícia. Isso já mostra o enfoque. Droga é assunto de polícia e não assunto de saúde. Então, eu penso que por aí está o alarde. O jornal coloca aí. Essa é a chamada. Quer dizer, os crimes ocorrem por conta do tráfico. O tráfico é o problema, não a droga. Ou será que, quando o tráfico é de pessoas, o problema são as pessoas que são traficadas? Também ocorre muita violência no tráfico de pessoas e não são as pessoas traficadas as culpadas disso. Então, se a gente começasse a pensar isso aí, a gente veria que a droga é apenas uma desculpa para garantir carreiras parlamentares, como o deputado Omar Terra, que, aliás, usa estatísticas duvidosas, no mínimo duvidosas, já demonstrado isso pelo jornalista Marcos Rolim, e já demonstrado isso pelo psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, e essas estatísticas duvidosas são reproduzidas pelos jornais acriticamente, sem nenhum questionamento ao deputado. O que ele diz parece que é verdade. Nesse sentido, é sensacionalista porque não busca a informação equilibrada que poderia dar para a sociedade. É nesse sentido que eu vejo o sensacionalismo, que não é de um veículo nem de uma empresa, é da mídia como um todo. Leonardo, quer falar alguma coisa? Não, concordo com o professor, e o sensacionalismo é justamente isso. É expor só o lado negativo. E é trabalhar em cima desses casos que chocam um pouco mais, entendeu? Eu acho que deve ser abordado também a questão da saúde, a questão da prevenção, ensinar o que é droga, que ninguém tem conhecimento, ninguém hoje em dia sabe o que é droga. A gente entende droga por uma maneira que foi nos passada na minha, de família, de escola. Quando tu tem uma convivência, tu vive na prática, tu vê os teus amigos usando, tu vê pessoas do teu convívio usando, e tu vê que não é assim, droga não mata, que nem o pessoal fala de primeiro, tu vai usar, tu vai morrer. Aí tu começa a ter uma noção diferente, tu pensa em abordar de uma maneira diferente. Então, o que eu digo é justamente por isso, meu enfoque é justamente ensinar as pessoas, mostrar para elas os dois lados da moeda. Óbvio que a droga é a maior problemática que a gente tem, ela é o que eu costumo chamar do crédito rotativo direto do crime organizado. Ela está por trás de todos os outros crimes, sem exceção de nenhum. Roubos a banco, tudo. O pessoal financia tudo com droga. Eu preciso de uma arma, preciso de vamos vender droga, vamos conseguir o dinheiro com a droga. O que antes se fazia com roubo, hoje se passou para o tráfico. E pelo lado dos criminosos existe até uma política, né, deles de pensar que crime é mais conveniente do que o outro para cometer, para financiar um próximo crime. Por exemplo, eu já em algumas entrevistas, e quando eu fui ao Presídio Central, muitas pessoas comentaram da seguinte maneira, muitos apenados lá falaram, olha, eu tô aqui preso por tráfico, minha condenação está de no mínimo 4 anos em regime fechado. Então, se eu fosse preso por roubo, eu sairia em menos tempo do que isso. Então, começa já a também abrir uma prática para pessoas de menor capacidade já pensar, não, visando a minha pena, eu vou fazer outros crimes também. Então, a gente tem que abordar tudo isso, tudo que envolve a problemática, não só a questão área da saúde, a questão de segurança pública, que é o caso que são as duas maiores, que bate de frente a problemática da droga hoje. Teria outras, e buscar formas alternativas com esse problema. Teria mais alguma coisa para falar, Carolina? Não, queria acrescentar, assim, que assim que o serviço de saúde é questionado, a gente já fez várias matérias sobre isso, é frequente as matérias sobre os leitos psiquiátricos, porque esses tratamentos acontecem em leitos psiquiátricos que hoje são uma carência do nosso estado, né, no sistema de saúde, mas que a gente pense também, porque essa discussão toda ela passa também sobre a questão da descriminalização das drogas, né? Será que discriminar, também legalizar as drogas vai resolver o problema do tráfico? Né? Será que isso vai acabar com a violência? Não sei, é uma discussão que a gente também pode fazer outro dia, em outro programa, sobre isso. Mas que fica um alerta, assim, né? A gente não pode achar... Não, a droga, sim, é o problema, mas a geração... é um dos problemas. O tráfico, sim, é o maior deles. Mas o uso da droga, né? Nem sempre é só o tráfico em si, mas o uso da droga também é um potencializador de violência. Muito obrigada, Carolina. Agradeço muito a tua Eu participação. Que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Viviane, eu tinha, de repente,
Pode falar, Leandro, claro. Uma colocação assim que o professor Caco comentou, a Carolina, da questão da contextualização, e como estudante de jornalismo, mas que já faço várias coisas na área, eu vejo que nós, assim, das ciências sociais aplicadas, que se chama, né, a gente tem que agir de uma forma, responder de uma forma muito rápida aos problemas. Diferente, por exemplo, de um sociólogo, ele vai ter mais tempo para refletir sobre aquilo, né? No momento que tu vai criar uma lei, tu vai ter tempo para pensar sobre essa lei que tu vai criar. E nós não. Da maneira que o sistema está montado, a gente tem que agir de uma forma, responder muito rápido. E, em geral, quando tu precisa responder muito rápido, tu vai pelo senso comum. E o senso comum é de dizer que as drogas, elas criam todos esses problemas e que, da maneira como a coisa está montada, realmente criam. Mas uma coisa que eu acho fundamental foi isso. A gente acaba sempre procurando o problema lá da ponta, né? A gente vai sempre na ponta, em qualquer situação. Tanto que a gente não culpa, em grande parte, a gente vê que existe corrupção na política, mas a gente acaba vendo que um crime maior é um assassinato de um cara que estava drogado dentro da casa dele. Mas a gente não vê que os políticos, de repente, por um desvio de verba, eles matam muito mais gente que aquele cara matou. Então a gente acaba lidando de uma forma muito rasa, e isso é perceptível em qualquer meio de comunicação, assim. A gente trata as coisas de uma forma muito rasa, muito pouco contextualizada, e acaba não contribuindo de forma nenhuma com a melhoria da sociedade. A gente acaba, inclusive, eu acho que causando um retrocesso total, simplesmente reforçando, e aí é uma meia-culpa que a gente tem que se fazer, assim, reforçando um modelo falido, né? Inclusive, o que aconteceu durante as manifestações agora, populares durante o país, a gente reforça o poder da polícia, que é um modelo completamente falido, um modelo de repressão que a nossa polícia tem, né? Então, eu acho que a partir daí a gente teria que começar a trazer os debates de uma maneira mais ampla, né? mais ir no cerne das coisas e não ficar sempre na ponta, sempre no que aconteceu, na consequência e não na porquê daquela coisa ter acontecido. Acho que aí entra uma questão também editorial dos veículos, né? Também de tu ter que dar o furo, tu ter que dar a notícia antes do teu concorrente, porque tu tá sendo cobrado disso, né? É uma lógica imediatista, né? Mas eu concordo que o problema maior são as empresas do que os profissionais. O grande repórter, aquele que faz a grande reportagem, que fica meses apurando, ele hoje custa muito caro, uma empresa não mantém. Então, você tem que fazer a matéria com deadline daqui 1 hora. Mas não pode ficar 2 meses investigando. Então, aquele grande repórter, que aí teria tempo para olhar todos os lados e fazer... A lógica da mídia hoje não permite mais. Isso tem efeito em cima do profissional, mas eu não acho que sejam os profissionais os responsáveis por isso, não. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Falando da questão pejorativa, talvez acho que a palavra drogas em si, que é mais usada no senso comum, assim como a palavra drogado, muitas vezes, que é o comumente utilizado ao invés de dependente químico, também acaba por piorar essa situação. Assim como em outros momentos, conversando com um profissional de saúde, em que acabava prejudicando, por exemplo, o dependente de crack, em que ele se vê excluído pela forma como que ele é tratado. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, referente a essa questão do crack, a gente não sabe como lidar. O governo brasileiro ele criou no ano de 2012, final de 2011, o programa intitulado Crack é Possível Vencer, que destinava até o final de 2014 4 bilhões, ou se eu não me engano isso, 4 bilhões de reais a esse programa. Acontece que já se passaram 2 anos e todo esse programa que foi feito até então está se mostrando ineficiente. A gente tem a problemática do crack, a gente não sabe trabalhar com ela, a gente não sabe o que leva a causar o problema, a variação de da droga em si dentro de cada organismo, o que a gente debatia antes, fora do ar com o professor, varia muito de pessoa para pessoa, uma pessoa pode surtar, outra pessoa pode não.
Entende? Então, essas coisas que a gente também vai ter que estudar, vai ter que ir no fundo do problema, ver por que isso é um problema de conotação social. Afastar o indivíduo da sociedade não vai solucionar o problema por si só. Ele tem que estar inserido na sociedade, tem que saber trabalhar em sociedade. É isso que a gente tem que ensinar para ele, para o usuário dependente principalmente. Todas as formas de prevenção que a gente tem hoje estão se mostrando ineficientes. Tanto que da grande cidade à pequena cidade do nosso país, todas enfrentam o problema do crack. Que é uma droga muito barata, e esse é o problema dela, que nos levaria às questões sociais. Por exemplo, o crack não é um problema na Europa, porque lá é caro, porque depende da pasta base de cocaína que vem daqui, então fazer crack lá é caro. Lá o grande problema é a heroína, que vem das papoulas do Afeganistão e é muito barato. Então é isso, se você demoniza uma substância, você troca por outra, e aí não muda nada o processo de o que é que leva as pessoas. Há um médico inglês que diz que o que faz as pessoas se drogarem é um vazio na alma, e que se você tirar todas as drogas, as pessoas vão buscar alguma coisa, porque aquele vazio tem que ser preenchido, e que então o trabalho seria preencher esse vazio com outra coisa que não a droga. E isso seria fazer a política pública que poderia resolver. A gente tem, eu acho, um exemplo no Brasil muito interessante de como reduzir o uso de uma substância sem penalizar o usuário, sem criminalizar, sem encarcerar ninguém, que é a nossa política de combate ao tabaco. A gente reduziu o consumo de tabaco no Brasil, reduziu os usuários com redução de onde pode vender, redução de propaganda, onde pode fumar. É extremamente desconfortável o sujeito ter que sair na rua no inverno do Rio Grande do Sul para acender um cigarro lá, porque não pode ficar no bar ali com isso. Quer dizer, esse tipo de coisa pode ser feito com várias substâncias, não só com tabaco, e aí se poderia reduzir. É possível, existem exemplos assim. Agora, eu acho que o fundamental é a gente ter a informação correta, as estatísticas corretas. Quer dizer, eu repito, se quiser estatística correta sobre o uso e abuso de drogas no mundo, procure o site do jornalista Marcos Rolim. Ele trabalha com isso há muito tempo. E ele contrapõe todas as falsas estatísticas manipuladas pelos proibicionistas. Mas quando os meios de comunicação buscam alguém para falar sobre drogas, não buscam quem mostra esses números. Buscam aquele que faz a resposta certa. Então tem um problema de fonte também. Quem é que é buscado? É buscado o cara que vai falar contra a droga. E aí há uma enorme apologia da violência. Apologia monstruosa da violência na imprensa brasileira. Especialmente nas editorias de polícia. Leandro? Eu acho que essa questão, o professor comentou sobre a questão do crack, por exemplo. Eu vou dizer que eu não tenho uma opinião bem formada sobre a droga, porque eu partilho dos preconceitos que me são passados, porque eu não conheço a fundo, assim. Conheço pessoas que usam, e a gente falava agora, antes de entrar novamente, que existem pessoas que convivem com o crack, né? Convivem com o uso e conseguem viver por anos dessa maneira. E aí eu começo a pensar, né? Se o problema não é mais fundo, talvez a pessoa que fique viciado no crack, que é uma droga em potencial, realmente o efeito é forte, né? Mas essa pessoa não ficaria viciada também em álcool, não ficaria viciada em qualquer outra droga que ela provasse, sendo que o álcool ela pode ir numa balcão do mercado e pegar a hora que ela quiser, tendo mais de 18 anos ou tendo menos de 18 anos. Essa fiscalização nem funciona direito. Então, eu acho que é bem mais complicada essa questão do que a gente, da maneira simples que a gente busca tratar ela, né? Inclusive, nessa questão do álcool, Leandro, a falta de leito psiquiátrico é especialmente por causa de dependente de álcool e não por causa de dependente de crack. Então, que são muito mais dependentes. Então, a política que a gente tem está focada num tipo de dependente e a gente reclama que não tem leito para internação e desintoxicação, mas não tem porque tem muito usuário de álcool. Então a gente parece que o problema fica de novo só na droga ilegal. E aí que agora uma questão que eu pensei antes, quando a Carolina estava falando, assim, existem matérias falando sobre alcoolismo, mas são tão raras em comparação às matérias falando nas outras drogas tidas
ilícitas, né? Eu nunca vi uma droga questionando a indústria do álcool, por exemplo, das bebidas alcoólicas. Eu nunca vi numa matéria jornalística isso. Por quê? Aí volta aquela questão, toda uma indústria por trás. É como falar mal do tabaco aqui em Santa Cruz do Sul. Tu não consegue falar mal do tabaco. Eu tenho um programa que questiona, nem fala mal, questiona no rádio. E é muito difícil tu entrar nas propriedades dos agricultores, é muito difícil tu entrar nas casas das pessoas falando, questionando essa questão. É tu pegar esse debate no álcool, que é uma indústria que, diferente da indústria do tabaco, não atinge só os estados do sul, atinge todo o país. É um problema muito maior, é um problema gravíssimo do álcool. Os acidentes de trânsito, na sua maioria, são causados pelo consumo de álcool. E a gente não vê esse debate na mídia. Aí que entra a questão do que o professor comentou. As coisas são debatidas de uma forma muito rasa, muito pouco contextualizada e privilegiando alguns setores da sociedade. E veja, Leandra, concordando inteiramente contigo, mas assim, eu não gostaria, mas nem um pouco, que por causa de uns 5%, 10% que ficam completamente dependentes de álcool, me proibissem de tomar o meu vinho, o meu uísque, sabe? Exatamente. Eu não quero isso, eu quero poder continuar relaxando na sexta-feira de noite com o meu copinho de uísque, poder tomar meu vinho na janta, independente do cara aquele que, se tomar um gole, vai ficar dependente pro resto da vida. Ora, se eu quero isso pro meu uísque e pra minha cerveja, se eu quero isso pro meu tabaco, por que eu vou aceitar que o cara que usa uma outra droga não possa usar a dele porque alguém corre o risco de ficar viciado? Eu acho que é essa lógica que a gente deveria pensar. E a respeito das outras mídias, como você citou, a gente cita muito jornalismo, a parte impressa, mas a questão dos filmes, publicidade, como vocês falaram, a bebida, é comum ter em anúncios, é comum em filmes, né? Que não se vê a presença, no caso de outras. Direto, não é? Aliás, não é de graça que o Brasil tem a maior destilaria do mundo, né, cara? Ambev, como é que tu vai falar contra a maior destilaria do mundo? Tem que ter muito culhão. Mas interessante nesse ponto também é que o que se pode ver hoje pela mídia, uma influência direta em canais de televisão, alguns falando da questão da liberação da maconha, contextualizando ela dentro dos seus programas, mostrando ela de uma maneira diferente do que era mostrado e passado antigamente. Eu me lembro de uma novela, Laços de Família, se eu não me engano, foi ao ar em 2002, que tinha toda a questão do abuso de drogas, onde mostravam 3 adolescentes que, ao ingressarem no uso de drogas, começaram com a maconha, partiram para outros que estavam em drogas mais pesadas, mostrando que a maconha seria a porta de entrada para as outras drogas. Hoje o que se vê é diferente. Hoje, no contexto, agora não faz muito tempo, acho que em torno de umas 2 semanas, o programa Tapas e Beijos da Globo mostrou a maconha de uma forma totalmente diferente. As pessoas fumaram, ficaram ali, tudo numa boa, cada um ficou brisado ao seu estilo, né, falando, mas eu já vejo isso, já vejo que a Globo, principalmente, ela vem muito forte, já passando uma ideia diferente, uma ideia meio mascarada, querendo algo a mais daqui num certo momento. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. O Matraca foi criado para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo, coordenado pela professora Viridiana Pivetta de Mello, supervisionado pelo professor Rafael Hoff e com assistência técnica de Gabriel Stendorf. A equipe de produção é formada por Pablo Mello, Valmor Emel, Karen Brum, Laura Gomes, Wagner Flores Serentini e Letícia Lorenzini. A criação e direção do Matraca é minha e do colega Cristiano Silva. Obrigada à participação de todos. O tema de hoje foi o uso de drogas ilícitas e a influência da mídia. E na semana que vem convidamos todos vocês a ouvir mais um Matraca. Boa noite. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa.